Olá pessoal, tudo bem? Para começar bem a semana, eu resolvi trazer um tema muito especial hoje, que é a empatia. Você provavelmente já escutou essa palavra algumas vezes, mas nem sempre o seu significado ou a sua aplicação prática no nosso dia a dia estão claros. Então, nesse vídeo eu vou explicar o que é empatia e a grande diferença que ela pode fazer na nossa vida. Mas antes disso, eu vou pedir já para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ao final do vídeo, se você achar que foi interessante, compartilhe também para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Pois bem, de uma maneira bem simples, prática e objetiva, o que significa empatia? Empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro e enxergar a situação ou o mundo ao seu redor através da lente do seu interlocutor. E por que isso é tão importante? Porque é importante que nós desenvolvamos a empatia. Como qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida. Tem pessoas que têm baixo nível de empatia, são pessoas que não têm essa capacidade, e tem pessoas que têm alto nível de empatia, conseguem se colocar de uma maneira bastante vívida na pele do outro e conseguir entender e enxergar o mundo através da sua lente. E por que isso é tão importante? Eu vou explicar agora. A partir do momento que você consegue se colocar de uma maneira mais genuína na pele do outro, você passa a compreendê-lo melhor, passa a entender aquilo que se passa dentro da sua cabeça. E por que isso é tão importante? Por vários motivos. Primeiro, porque isso melhora o nosso diálogo. Isso aumenta o seu poder de influência sobre essa pessoa e eu vou dar alguns exemplos práticos de como o desenvolvimento da empatia pode melhorar a nossa vida. Vamos supor que você trabalhe com vendas e por mais que você não trabalhe com vendas especificamente na área comercial, você está sempre vendendo. Não importa aonde você trabalha, nós estamos sempre vendendo, seja ideias, seja coisas que nós queremos fazer e precisamos convencer outras pessoas. Então, de uma forma ou de outra, a gente está sempre se vendendo ou vendendo algo. E se você é vendedor e você passa a praticar a empatia, a se colocar no lugar do seu cliente e sair um pouco de si mesmo e enxergar aquele diálogo que você está tendo através da lente do outro, como se você estivesse dentro da sua cabeça, você passa a compreendê-lo melhor. E compreendendo melhor, você vai conseguir entender o que ele realmente está buscando naquela situação, quais são as suas objeções, quais são suas dúvidas, seus medos, e a partir dessa compreensão, você vai ter um processo de vendas muito mais efetivo. Mas a empatia vale para todas as áreas da nossa vida, não só no campo de vendas. Se você é um líder e você consegue compreender melhor a cabeça dos seus liderados, você vai conseguir também conduzir melhor o seu grupo, influenciar o seu grupo. E se você é liderado, o esforço é o mesmo. Se você conseguir se esforçar para compreender melhor como o seu líder está enxergando a situação, você vai conseguir ter uma colaboração mais efetiva. E se todos fizerem isso ao mesmo tempo, a equipe vai estar mais unida, em sinergia, coesa e caminhando todos com foco rumo ao mesmo objetivo e com o mesmo propósito. Por isso, a empatia também é muito importante nesse caso. Vou pegar um exemplo totalmente diferente agora de empatia. Espiritualidade. Se você é cristão ou se você pertence a uma outra religião, mas todas pregam de uma forma ou de outra a caridade e o amor, a paz e assim por diante, se você tem um alto um alto nível de empatia, você vai conseguir compreender melhor o sofrimento do seu irmão, daquele que está em necessidade. Santo Antônio de Pádua tem uma frase muito interessante. Ele passava por uma vida muito sofrida, muito limitada no sentido de recursos e confortos, então era uma vida muito dura e as pessoas perguntavam, mas por que você se priva de tantas coisas? E ele fala, eu busco esse sofrimento porque é ele que me ajuda e me faz compreender
o sofrimento do meu irmão que sofre. Então veja a empatia sendo exercitada aqui num exemplo extremo. Eu não ia até entrar nesse assunto também, um pouco mais polêmico, mas acho que vale para ilustrar, assim, fugindo de qualquer polêmica. Mas agora temos o Ramadã, por exemplo, que é um mês onde os muçulmanos deixam de se alimentar e beber água do nascer do sol até o pôr do sol. Então eles ficam ali por um período onde eles passam necessidade, passam fome, passam sede. Ricos e pobres, todos praticam isso. Qual que é o objetivo por trás desse grande pilar, um dos 5 pilares da cultura dos muçulmanos? Justamente ricos e pobres, todos passarem por essa necessidade para assim compreenderem melhor o sofrimento daqueles que sofrem. E isso aflora a caridade, isso faz com que nós sejamos mais humanos e assim por diante. Então, aqui está um exemplo na espiritualidade. Vamos pegar um outro exemplo também bem diferente para você ver como a empatia está presente nas mais diversas áreas da nossa vida. Autoconhecimento. Você quer elevar o seu nível de autoconhecimento e esse é um assunto riquíssimo que tem várias esferas e várias camadas que nós podemos abordar o autoconhecimento, seja na parte de talentos, na parte de defeitos, na parte de uma série de coisas. Mas a empatia também vale. Quando você é uma pessoa, por exemplo, que se cobra muito, que é muito dura consigo mesma, a empatia, quando você passa a se enxergar como um terceiro, como uma outra pessoa, e faz esse exercício de tentar compreender, você passa a se compreender melhor e isso eleva o seu nível de autoconhecimento, que vai trazer benefícios também em diversas áreas na sua vida. Uma outra área talvez que você possa se identificar agora mais facilmente é relacionamentos, seja relacionamento conjugal. Por exemplo, você e a sua esposa. Quando os dois praticam a empatia, o relacionamento é mais harmônico, porque um está sempre tentando compreender o ponto de vista do outro, em vez de tentar impor a sua verdade ou a sua opinião. Porque quando nós entramos em um diálogo conflitivo, e isso não quer dizer que não se deva debater, discutir ideias, confrontar ideias, mas há formas de fazer isso. Mas quando estão sempre em um espaço, um espírito combativo, um tentando se fazer provar certo ou tentando mostrar que tem a razão, isso gera conflito, gera ruído, gera atrito, desgasta o relacionamento. Enquanto que se os dois praticam a empatia, o marido vai tentar compreender melhor por que a mulher pensa assim e vai fazer um esforço para tentar compreendê-la melhor, e isso vai ajudar com que eles tenham um diálogo mais saudável. Da mesma forma, a esposa vai fazer um esforço para entender o marido em determinada situação, e esse esforço mútuo, repleto de amor, vai fazer com que eles tenham uma relação mais harmonizada. Isso vale também para relacionamentos de pais e filhos. É muito difícil aqui pais e filhos terem o mesmo nível de compreensão, porque normalmente há uma diferença de idade muito grande. Então, a cabeça de um jovem é muito diferente da cabeça de alguém mais maduro, que já passou por vários anos, já passou por várias experiências. Então, às vezes, os pais estão querendo ensinar certas lições aos filhos e os filhos não conseguem compreendê-la porque pensam diferente. E a partir do momento que os pais exercem uma empatia, tentam ser mais empáticos em relação aos seus filhos e tentar compreender melhor a maneira pela qual o filho está enxergando aquela situação, ele vai conseguir melhorar a sua forma de comunicação e vai conseguir entregar a mensagem, a lição, de uma maneira que vai ser mais compreensível para o filho, em vez de tentar usar da força e assim por diante. Da mesma forma, aqui é mais difícil cobrar isso, mas deveria, e aqueles jovens que têm essa maturidade deveriam fazer esse esforço para compreender melhor seus pais. E não só em relação a essa adolescência e adulto, às vezes um pai idoso, já com 80 e poucos anos, quase 90, ele tem uma cabeça muito diferente e o filho mais novo, às vezes que está cuidando desse pai, não pode tratá-lo como um igual, ele tem que fazer esse esforço para pensar e perceber
que a cabeça desse idoso é muito diferente. A visão que ele tem da vida, as coisas que ele gosta de fazer, as dificuldades, os hábitos enraigados, é tudo muito diferente. E a partir do momento onde há esse esforço e essa boa vontade em tentar compreender o outro, nós temos uma relação também mais harmônica. E se todos começam a praticar isso, a gente caminha para um mundo mais de paz, mais de compreensão. Então, a empatia, ela pode fazer toda a diferença, não só no nosso dia a dia, mas no nosso convívio em sociedade, em pequenos grupos, família, empresa, universidade, aulas e assim por diante, desde a sociedade como um todo. Então, a empatia é importantíssima e tem efeitos benéficos em todas as nossas áreas. E como eu falei, aqui está a grande lição do vídeo. É uma habilidade e como qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida desde que você a busque de uma maneira consciente e proativa. Como nós podemos fazer para fechar esse vídeo? Para desenvolver essa habilidade tão importante que vai trazer tantos efeitos benéficos em todas as áreas da nossa vida. Eu citei algumas, mas poderia citar várias outras aqui. Como que a gente consegue começar a desenvolver a nossa empatia? Saindo do modo automático e buscando a aquisição dessa habilidade de uma maneira inteligente, consciente e proativa. E através da prática deliberada. O que é a prática deliberada? É você, toda vez que você se encontrar em uma situação, em uma oportunidade de desenvolver a sua empatia, você ativar o seu modo consciente e falar, aqui está uma oportunidade que eu tenho para dar um pequeno passo rumo à aquisição dessa habilidade, ganhar alguns pontos no desenvolvimento dessa habilidade. Por exemplo, vou pegar uma briga de marido e mulher, para usar um dos exemplos que eu utilizei. Essa briga, relação de causa e efeito. O efeito é a briga. Ela tem uma causa anterior. O que gerou a briga? Normalmente essa briga nasce de algo específico. E se você conseguir enxergar mais, estabelecer melhor essas relações de causa e efeito, você vai conseguir lidar melhor com essas situações. São duas combinações: estabelecer essa relação de causa e efeito, a briga é o efeito, qual foi a causa, identificar claramente qual foi essa causa para que você possa trabalhar na causa e cessar a causa e não trabalhar no efeito. Porque se você fica só no efeito e a causa permanece, novas brigas vão ser geradas e é aquela coisa. Pessoas que são casadas há muito tempo, eles têm o hábito de dizer que 80 a 90% das brigas são sempre as mesmas. É difícil ter brigas novas. Então, por quê? Porque não se trabalha na causa, se trabalha no efeito e a causa permanece e sempre são geradas novas brigas a partir dela. Então, combinação disso, uma coisa, e a combinação da segunda coisa, que é um poder mágico, que não é, na verdade, mágico, mas é prever o futuro. Eu sempre falo, prever o futuro é muito mais fácil do que parece e não tem nada de misticismo. Mas vamos supor que você está tendo alguma situação corriqueira do dia a dia com o seu marido, com a sua esposa, e você se depara em uma situação de possível crise, de possível conflito. Por exemplo, peguem alguma coisa que vocês têm dificuldade em se relacionar e ocorre algum episódio ali onde vocês vão ser confrontados com aquele episódio. Se você estiver no modo automático, provavelmente o que vai acontecer? A emoção vai falar mais alto, o modo reativo, emocional vai falar mais alto e vocês vão acabar discutindo. Porque você está no modo automático, instintivo, mais animal, mais reativo. Agora, se você tiver algum gatilho que te ajude a, nesse momento pré-crise, enquanto ela ainda não aconteceu, ativar o seu modo racional e pensar, olha, estou diante de uma situação de possível crise. Quais são as possibilidades aqui? Quais são os caminhos que eu posso optar a partir do ponto onde eu me encontro? Se eu responder de tal maneira ou se eu lidar com essa situação de tal maneira, eu sei que lá na frente isso vai desembocar em uma discussão, em um conflito. Então, se eu quero evitar esse conflito, eu sei que eu não devo seguir por esse caminho e eu sei que eu não devo tomar essas atitudes. Só que eu estou falando do exemplo de marido e mulher, mas vale para qualquer relação, qualquer discussão entre pessoas.
Primeiro, então, onde eu não quero chegar e o que eu devo evitar. Segundo, aonde eu quero chegar, como que eu posso resolver essa situação de uma maneira harmônica, onde nós dois saiamos fortalecidos e a nossa relação saia fortalecida desse episódio. Existe esse desfecho. Eu só preciso descobrir qual é o caminho que leva até ele. E esse caminho passa pela empatia. Então, é fácil você prever. Se eu tiver tais atitudes, eu sei que lá na frente eu vou ter uma discussão. Como evitá-la? Tendo outros tipos de atitudes e comportamentos que vão me gerar um desfecho final, um outro efeito. E aí sim, a partir do momento que você visualiza o efeito que você quer gerar, que é um fechamento pacífico desse possível conflito que ainda nem aconteceu, ou a evitação desse conflito, então quais atitudes você deve ter? A partir do momento que você identifica, fica mais fácil você entender o que você precisa fazer. Ou seja, é você conseguir sair do modo automático, onde você reagiria de uma maneira mais automatizada e iria acabar gerando o conflito, para nesse momento você parar, usar a empatia. Por que esse conflito acontece? Deixa eu tentar sair um pouco aqui do meu universo pessoal e tentar entender por que isso ofende ou machuca ou é tão importante para outra pessoa a ponto de ela realmente defender isso e acabar lutando por isso e acabar gerando esse conflito. A partir do momento que você tem esse esforço, você vai conseguir contornar melhor essas crises e desarmar as bombas antes que elas explodam. Ou seja, um uso estratégico também. É claro que o grande desafio está em você conseguir se frear antes e exercitar a prática deliberada. O que é a prática deliberada? Então, voltando, é você, toda vez que você se deparar com uma situação de possível crise, você parar, analisar estrategicamente a situação e não reagir de maneira automática, mas deliberada. Aqui está uma oportunidade de eu exercitar a minha empatia. Em vez de agir assim, eu, através da empatia, do esforço que eu estou empregando para ser mais empático em relação a outra pessoa, vou agir diferente. E cada vez que você fizer isso, você vai ganhando pontos no desenvolvimento dessa habilidade. Claro que o desafio é muito grande, porque quando você percebe, a bomba já explodiu. Mas é possível desde que você tenha boa vontade e o desejo de desenvolver essa habilidade. E por fim aqui, uma coisa que acaba gerando frustração, e eu quero já fazer com que você preveja essa situação e não se frustre, que muitas vezes acontece o seguinte. Então, você faz esse exercício de empatia, você se esforça em compreender o outro, mas não existe uma contrapartida. O outro não se preocupa em fazer a mesma coisa, o outro não está se esforçando para ser empático com você e isso te frustra, porque, poxa, eu estou fazendo o meu esforço aqui, estou tentando melhorar a relação e o outro não se preocupa com isso. Nesse primeiro momento, não se preocupe em relação, não tenha qualquer expectativa de receber uma reciprocidade na questão da empatia. Seja você empático. Preocupe-se com aquilo que está no seu universo de ação, no seu controle. Se não houver uma contrapartida, não importa, não importa. Dê você o exemplo e faça você a sua parte. Por quê? Se você perseverar com essa atitude, eventualmente a outra pessoa vai ser sensibilizada e vai despertar também para a importância desse exercício. O problema é quando você faz esse exercício de empatia na expectativa de receber a mesma intensidade da outra parte. Isso está errado porque gera frustração. Nem sempre o outro está com um nível de consciência desperto como você está agora, depois de ter escutado tudo isso sobre empatia. E como os níveis de consciência não estão alinhados ou não estão no mesmo nível, o outro não vai ter a mesma vontade, o mesmo desejo, a mesma conscientização em tentar também desenvolver a empatia. E isso, se você tiver essa expectativa e o outro não corresponder, vai te gerar frustração e vai prejudicar o seu processo no desenvolvimento da empatia. Então a dica que eu dou é expectativa zero. Faça a sua parte. Busque você compreender mais do que ser compreendido, como diz a oração de São Francisco de Assis. Então,
Preocupe-se em compreender mais as pessoas do que ser compreendido. Não tenha expectativa e você vai, dessa maneira, desenvolver a sua empatia e isso vai trazer inúmeros benefícios em todas as áreas da sua vida. Espero que tenha valido a reflexão aqui de hoje. Desejo a você uma excelente semana e reforço mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outros amigos e inscreva-se no canal para você receber mais materiais assim na área de desenvolvimento pessoal. Ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo você ser o primeiro a ser notificado. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Uma ótima semana a você. Valeu!